Lúcia, e agora aqui no Sindicato dos Jornalistas, conta um pouquinho desse envolvimento com esse lugar aqui. Eu entrei para a presidência do Sindicato de Jornalistas numa eleição em 1987. Foi um mandato muito rico em experiência, porque foi um momento em que o sindicalismo ainda era uma força entre os trabalhadores no Brasil como um todo. Então, o Sindicato de Jornalistas de Juiz de Fora também tinha um certo prestígio. A gente conseguia fazer várias mobilizações, manifestações por aumento de salário no pleno calçadão, com megafone, coisa que é inviável hoje em dia, né? Então, depois desse primeiro mandato, que foi um mandato muito bom, os outros mandatos foram mandatos para segurar a casa, digamos assim. Não podia deixar de ter uma pessoa no sindicato aqui em Juiz de Fora, porque o sindicato tem uma história do ponto de vista de ser o primeiro sindicato do país, isso é um peso histórico muito grande. Ele é um dos poucos sindicatos de jornalistas de nível municipal no país, tem mais 2 só. O senhor João mora há 60 anos aqui na rua e teve a 4ª casa construída aqui, não é, senhor João? Exatamente, a 4ª casa. E como é que é a relação com a vizinhança aqui? A vizinhança é boa, só não tem mais a meninada que enfeitava a rua na época da Copa. Essa Copa do ano passado já não teve. E foi aqui que o senhor viveu e criou seus filhos, né? Eu criei meus filhos todos aqui e um pouco de neto também. A Érica é filha do senhor Caruso, que foi o fundador da vila, e é ela quem conta a história da criação desse lugar. Como é que começou a construção da vila? Como que é a história aqui da Vila Caruso? A história da Vila Caruso eram terrenos vazios, né? E eles que estavam crescendo, querendo ter propriedades, começavam a sair, aí eles, outros italianos, ver imóveis para poder comprar. Inclusive, ele esteve aqui na Batista de Oliveira, onde ele tem mais outros imóveis, gostou do lugar, né? Que era a antiga Rua do Comércio. Tiveram ideia de construir casas. Meu pai trouxe os patrícios que vieram da Itália, pessoas humildes como ele, e aí foram trabalhando e construindo. E a vila mudou muito daquele tempo para cá? Você lembra de alguma coisa? Olha, nós mantivemos as características dela, né? Os arcos que vocês estão vendo, as varandas. Acrescentamos grades, mas mantivemos tudo. Você não foi criada aqui na vila, mas hoje você mora aqui. Como é que é essa relação que você tem com a vila hoje? Moro há 16 anos aqui, meus filhos nasceram aqui, cresceram aqui, né? Temos grandes vizinhos, grandes amigos, pessoas também muito boas, muito fácil de lidar. É uma verdadeira comunidade aqui. E agora, em frente ao prédio da Câmara Municipal, Lúcia, conta pra gente, tem alguma recordação desse lugar? Tenho uma recordação muito interessante. Na época que eu trabalhava no Diário Mercantil e era correspondente do Jornal do Brasil, teve uma manifestação de estudantes aqui na escadaria da Câmara, isso mais ou menos em 79, 80, não vou lembrar a data. Nessa manifestação, eu tinha na época um primo meu que era presidente do DA de Engenharia, e um amigo jornalista, repórter de polícia do extinto Diário da Tarde, ele veio para fazer a cobertura e meu primo para participar da manifestação. E nessa ocasião a polícia soltou os cachorros em cima dos manifestantes. E esse meu primo e esse repórter amigo meu foram mordidos aqui pelos cachorros, né? E eu tinha que fazer matéria para o Jornal do Brasil. E eu voltei para a redação do Mercantil e liguei para Belo Horizonte e disse, não vou fazer. E o chefe, o editor, me disse, eu não quero saber se é teu primo, se é amigo seu, você vai fazer. Então foi uma matéria que eu fiz assim, emocionalmente muito tensa. Eu me lembro que eu chorava muito, ao mesmo tempo que eu queria saber notícia dos meninos, porque tinham sido meninos, olha, tinham sido mordidos, como é que eles estavam no hospital, como é que estavam os outros amigos que tinham sido presos. Eu tinha que fazer a matéria. Foi um momento na minha vida que eu me senti assim, pressionada profissionalmente. Aquele momento em que a informação é importante, independente de quem você tem ligado aquele fato ou não. E chegando na parte alta da rua Monsenhor Gustavo Freire, a gente conhece a dona Antonieta, que também é moradora antiga aqui da rua. Há quanto tempo que a senhora mora aqui, dona Antonieta? Tem 64 anos. E que a senhora pode contar pra gente desse tempo de vivência aqui na rua? Era com muita dificuldade, né? Não tinha água, não tinha calçamento, asfalto.
Então era bem diferente, né? A senhora se sente uma pessoa privilegiada por ter essa paisagem aqui da frente da casa da senhora? Eu tenho. Gosto muito, que às vezes que distrai, né? Chego na janela, distrai com a paisagem, que é porque tem outros bairros, né? Tá rodeado de outros bairros também longe. A Laila mora na vila há 6 anos e destaca a tranquilidade e as amizades que fez por aqui. Somos uma grande família, né? Um ajuda o outro, sempre que a gente precisa. Às vezes a gente senta aqui de noite, bate papo, como se fosse uma vida de antigamente, em pleno centro da cidade, em pleno século XXI. E a praticidade também de morar em casa, no centro da cidade, que para mim é ótimo, para os meus filhos, que fazem tudo sozinho. E a amizade que nós criamos, que os meus filhos têm aqui, as brincadeiras, poder contar um com o outro, como uma grande família mesmo. Dona Arminda, a senhora que mora aqui na rua há 48 anos, qual que é a importância dessa rua na vida da senhora? Essa rua é muito boa, os vizinhos muito bons. Aqui é uma comunidade. E como é que era a convivência aqui? Como é que era a rua na época que a senhora mudou para cá? Tinha poucas casas. Morava poucas pessoas aqui. Depois é que foi construindo e vem os moradores para cá e eu combino com todos eles. Gosto muito dos meus vizinhos, são ótimos meus vizinhos. E no próximo bloco você fica sabendo sobre a importância desta rua para a história de Juiz de Fora. Não saia daí, o Mosaico volta já.